Você já sentiu que depois que você se tornou mãe, você se conecta muitas vezes, em várias ocasiões, com a criança que você foi? Basta ali um choro do seu filho, um tom de voz diferente que seu marido usou com você, para te levar automaticamente lá para o seu passado, trazendo algumas memórias, alguns sentimentos que você nem se lembrava mais, ficaram ali adormecidos por muito tempo e de repente você precisa lidar com isso. Já não basta, né, todas as questões da maternidade, tudo que a gente enfrenta, a gente ainda tem que lidar com a nossa infância. Ou então, às vezes, você tem uma necessidade muito grande de estar perto da sua mãe. Não só uma necessidade prática, né? Aquela ajuda que você precisa para as demandas do dia a dia, mas também uma necessidade emocional, como se você se sentisse mais segura com ela por perto. A maternidade faz muito isso com a gente. Ela abre algumas gavetas antigas. Ela nos conecta diretamente com a mãe que tivemos e com a criação que recebemos, com as nossas experiências passadas. Mas eu tô aqui para te dizer que você não tá ficando louca, que isso não acontece do nada, não é coisa da sua cabeça. Existe uma explicação para isso que tá acontecendo. E é uma explicação biológica, ou seja, nem é você que escolhe, é o seu corpo mesmo que tá fazendo isso. Durante todo esse processo de se tornar mãe, a gravidez, o parto, o pós-parto, a mulher ela passa por uma grande alteração cerebral. O cérebro dela se reorganiza de forma muito profunda e existe uma mudança em sua consistência mesmo, assim, de forma física. Toda essa mudança cerebral dentro da neurociência é chamada de neuroplasticidade perinatal. As áreas do cérebro que estão ligadas ali à empatia, à memória afetiva e também ao cuidado ficam mais ativadas, porque é como se o seu cérebro entendesse assim: a partir de agora a gente precisa olhar para esse bebê e saber como cuidar desse bebê, saber o que fazer com ele, principalmente para manter esse bebê vivo. A gente precisa atender todas as necessidades que ele tiver. O cérebro ele faz isso, por exemplo, para que você consiga saber o porquê que seu bebê tá chorando, né? Se é fome, se é sono, se é cólica, se é a fralda que precisa trocar. Ele te faz observar coisas que nenhuma outra pessoa observa. Por exemplo, você olha a previsão do tempo da madrugada para você saber que roupa você vai colocar para o seu bebê dormir. Você tá sempre em estado de alerta, sempre prestando atenção em tudo. Basta ali um chorinho do seu bebê para você já se ligar de que alguma coisa está acontecendo, que alguma coisa você precisa fazer. Você pensa em coisas que outras pessoas não pensam. Esse instinto materno está muito aflorado. E tudo isso acontece por causa dessa mudança cerebral. Seu cérebro está te dizendo assim: olha, não importa onde você deixou a chave do seu carro, não importa o que você comeu ontem, o que importa é você saber o que o seu bebê está precisando. Então você está muito mais sensível na sua função de mãe, você está muito mais sensível ao seu filho. Mas para que você possa fazer isso, o seu cérebro, num primeiro momento, ele vai buscar referências de cuidado. E da onde que ele busca essas referências? Do nosso passado, lá da nossa infância, quando a gente teve o nosso primeiro contato com um lado materno. Então a nossa cabeça, ela vai abrindo alguns arquivos antigos e vai levando a gente lá para o nosso passado, porque ela tá procurando as referências de como cuidar. Ela tá procurando experiências afetivas que ajudem a cuidar. A grande questão é que ela não vai trazer só os momentos bons, positivos e lindos, aquelas memórias maravilhosas que a gente tem. Ela também vai trazer algumas dores. Ela vai abrir os arquivos que são mais difíceis. Ela vai trazer à tona algumas memórias que a gente gostaria que ficasse lá no passado. Só que aí entra mais uma questão. A nossa cabeça normalmente registra mais fortemente, de uma maneira mais intensa, as experiências negativas que a gente passa. Por exemplo, se eu te perguntar uma coisa muito legal que aconteceu na sua vida, você vai conseguir resgatar, você vai conseguir pensar, você vai trazer essa memória. Se eu te perguntar assim, uma experiência muito traumática, muito difícil, um medo muito grande, um susto que você passou, muito provavelmente você consegue responder isso de forma mais rápida. Parece meio estranho, né, a gente pensar que a gente consegue se lembrar mais rapidamente e de mais situações ruins do que boas que a gente já viveu. Mas é normal que isso aconteça porque a nossa cabeça, ela registra esses momentos mais difíceis como uma forma de nos proteger, de evitar que a gente passe por isso novamente, ou que o nosso filho passe por isso também. Então, quando a gente volta lá no passado, é muito comum que a gente vai resgatando mais do que as memórias boas, as memórias negativas. Aquelas situações mais difíceis. Daquela menininha que talvez não fosse ali tão bem acolhida pelos pais, né? Os sentimentos não eram tão aceitos. Hoje a gente fala muito sobre sentimento, né? A gente permite que os nossos filhos falem sobre isso. E a gente se esforça para acolher isso, né? Para ajudar essa criança dentro desse sentimento que ela tem, dentro dessa situação
situação que ela tá passando. A gente também estimula as crianças a saber o que é tristeza, felicidade, raiva, medo e entender que é normal sentir isso também. Antes a gente não tinha muito espaço, né, pra falar sobre isso com os nossos pais. Muitas coisas que a gente sentia, que a gente pensava parecia frescura, parecia inadequado sentir. Mas hoje não, hoje a gente já tem mudado um pouquinho esse cenário. Hoje a gente já aceita um pouco melhor os sentimentos da criança. A gente passou a acolher e também a ajudá-la nesses sentimentos. E longe de mim isso ser um julgamento aos nossos pais, tá? Eles também fizeram aquilo que eles consideravam certo, de acordo com as experiências que eles tiveram também. Mas que bom que hoje a gente pode mudar um pouco esse cenário, que bom que hoje a gente pode fazer diferente. A gente pode reconhecer alguma coisa que passou, entender que talvez aquilo não tenha sido tão saudável, não tenha sido muito bom, e a gente pode fazer diferente com os nossos filhos. A gente pode permitir hoje que as coisas parem em nós, né? A gente não passa mais pra frente. Mas enfim, voltando pro assunto. Então, aquelas experiências da infância que não tiveram muito tempo ali para serem curadas, elas encontram dentro da maternidade uma chance de aparecer e quem sabe até mesmo de serem ressignificadas. Mas e o pai, né? A gente tá até agora falando da mãe, o pai também passa por essas alterações? Sim, os estudos mostram que a neuroplasticidade também pode acontecer com o pai, mas não de forma biológica igual acontece com a mãe. Com o pai é um pouco diferente. Essas alterações cerebrais também vão acontecer ali com o pai, mas de acordo com o envolvimento dele com esse filho. Ou seja, quanto mais esse pai fizer a parte dele, né, for presente ali, cuidar do filho, desenvolver esse vínculo mais forte, mais intenso. Quanto mais ele tiver atuante nesse papel, mais ele vai conseguir desenvolver essa sensibilidade que a mãe tem de forma biológica, ele vai conseguir desenvolver isso pelo filho também. Porém, não da mesma maneira que a mãe. Nunca vai ser de uma forma tão intensa quanto é para a mãe. Resumindo tudo isso, a mãe ela passa por essas alterações cerebrais de forma biológica e o pai passa por essas alterações de acordo com o seu grau de envolvimento direto com esse bebê. A mãe de forma biológica, o pai de forma experiencial. E como que a gente pode lidar com tudo isso? Não vai ter como a gente evitar esses pensamentos, não vai ter como a gente evitar essas memórias. O que a gente pode fazer é acolher aquela criança que a gente foi. Faça pelo seu filho o que aquela menininha precisava que tivesse feito com ela naquela época. Abraçar, consolar, ninar. Se a gente não tem o poder de voltar ao passado, mudar aquilo que foi feito com a gente tem o poder de olhar para o presente e não repetir aquilo que foi feito com a gente e fazer diferente, de forma consciente mesmo. Então a gente acolhe as duas crianças que estão se mostrando ali para você, a sua versão e o seu filho. Pensa e reforce esses pensamentos de que agora você está escrevendo uma nova história. Então você respeita a história que você viveu antes, você respeita a sua infância, só que agora você está fazendo de uma forma diferente, para que a sua cabeça entenda que não tem mais perigo agora. Então, por mais que você tenha algumas memórias negativas, né, que a sua cabeça esteja ali tentando prevenir que isso aconteça novamente, mostre para você que não está acontecendo, que agora você está fazendo diferente daquilo que fizeram com você. E também aproveite as memórias positivas, aproveite aquilo que a sua cabeça está te trazendo lá da sua infância e que foi bom e que dá para aproveitar e que dá para seguir uma tradição, que dá para fazer isso com o nosso filho. Às vezes a gente passou por algo tão legal, tão positivo, algo que os nossos pais fizeram, uma experiência que a gente teve e que a gente quer oferecer isso para o nosso filho também. Entenda que a gente precisa fazer um filtro daquilo que a gente viveu. Aquilo que foi bom, que dá para aproveitar e a gente quer passar para frente, e aquilo que a gente pode descartar, que pode só pertencer à nossa história. Então valorize também esses pensamentos bons, essas memórias positivas, para que isso também futuramente vire histórias, né, pra gente contar sobre como foi a nossa infância. Claro que algumas memórias são mais tranquilas, mais fáceis de lidar, e outras são muito mais intensas, né, geram um certo sofrimento. Obviamente, nem em todos os casos a gente precisa buscar uma ajuda profissional para lidar com esses sentimentos, mas em outros, dependendo da intensidade dessa experiência e do sofrimento que ela tá gerando dentro da sua maternidade hoje, o quanto ela tá impactando a sua maternidade hoje, aí sim a gente precisa buscar uma terapia pra gente poder lidar com tudo isso. Então deu pra gente entender que a maternidade não é só sobre criar uma nova vida, né? Ter uma nova vida depois que um filho nasce, mas é também olhar pra vida que a gente viveu antes dela. Olhar pra dentro e entender que pra gente acolher o nosso filho, a gente também vai precisar acolher aquela menininha que a gente foi. Conta aqui nos comentários como tá sendo essa sua experiência por aí, se você se identificou com tudo isso que eu disse e o que você tá fazendo para poder lidar com tudo isso. Deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou, continue me acompanhando aqui no canal e se inscreva também para você receber mais conteúdos como esse. Um beijo!